Olha, eu quero que você saiba que o Bitcoin ele não vai te fazer rico. Mas isso é uma boa notícia. João, como assim uma boa notícia? Vem cá que eu vou te explicar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E dessa vez eu resolvi trazer algo bem interessante que muitos me perguntaram, referente a encontrar uma nova cripto que replique aquilo que o Bitcoin fez na sua história. Onde pessoas que colocaram poucos dólares, até mesmo centavos em alguns casos, se tornaram milionárias ou até mesmo bilionárias. E algumas dessas eu costumo dizer que são bilionários acidentais e eu já explico o porquê. Mas entenda, o Bitcoin, está em um momento diferente, adotou e é uma criptomoeda que se tornou diferente com o passar do tempo e ela tem uma postura totalmente nova em relação ao propósito e objetivo pelo qual você, investidor, vai colocar o seu dinheiro. Antigamente, quando nós olhávamos lá para 2008, 2009, quando começou, pouco era falado, mas principalmente na faixa de 2010 e 2011, quando as pessoas ouviram falar dessa moedinha e resolveram comprar um pouquinho ali para se posicionar, elas não tinham ideia desse potencial crescimento do Bitcoin e sequer do real propósito dele quando nós olhamos e falamos sobre a descentralização, sobre a independência e em muitos casos o Bitcoin fez bilionários acidentais. E vamos imaginar, gente, em 2011 você resolveu comprar $1.000 de Bitcoin. $1.000 em 2011 tem um peso muito maior, um poder aquisitivo muito maior do que é hoje. Então vamos imaginar que você se dispôs a pegar $1.000, o que era uma fatia muito importante daquilo que você ganhava no mês, e comprou em Bitcoin. Vamos pensar que Bitcoin, na sequência do seu desenvolvimento de médio prazo, ele subiu lá 200, 300%. Que baita rentabilidade você teve, até mesmo se comparado com ativos tradicionais. Pensa se você teria mantido isso ou não na sua carteira. Você teria mantido o Bitcoin até os dias de hoje ou você teria vendido com aqueles 200 ou 300% de rentabilidade? Por quê? Porque Bitcoin naquela época já destoava em muito a sua rentabilidade se comparado com outros ativos. E para quem não tinha o mínimo, o básico de conhecimento, com certeza aqueles $1.000 que representavam uma fatia importante dos seus ganhos do mês e do ano seria vendido com 200, 300% de rentabilidade. Quando eu digo que bilionários formados lá pelo Bitcoin, de quem comprou em 2010 e 2011, em grande parte foram bilionários acidentais, é porque você pode pesquisar que em muitos dos casos foram pessoas que compraram e esqueceram o acesso, perderam as suas chaves e só recentemente veio a recuperar, até por meios de tecnologia, de recuperação de HDs externos, ou até encontraram essas chaves e acessaram as suas fortunas. Porque no fim de tudo, grande parte delas teriam cedido ao sentimento de, nossa, eu vou realizar esse lucro de 200, 300%, ou que seja 1000%, e teriam perdido toda essa valorização. Então o primeiro ponto é comentar com você que criptomoedas novas não vão replicar o que o Bitcoin fez na sua história. E ponto. Agora, vamos lá, João, por que você trouxe esse tópico de que Bitcoin não vai te fazer rico e isso é um ponto positivo? Porque, primeiramente, o Bitcoin atingiu um patamar, ele se tornou colossal, ele é gigante frente até mesmo a ativos tradicionais, a ponto de que o Bitcoin, para replicar aquilo que ele fez de 2009 para cá, é praticamente, para não se dizer, impossível, tá? Vamos lá, eu vou mostrar aqui na tela para você, eu estou com o TradingView, nossa principal ferramenta aí de gráficos e até mesmo de informações técnicas dos ativos. Vou abrir aqui o rastreador de criptomoedas para mostrar para você o que é o Bitcoin ter se tornado aí colossal, que é a capitalização, o valor de mercado de 1,8 trilhões de dólares. Então o Bitcoin, os 19.980.000 Bitcoins que nós temos em oferta circulante, frente ao capital de mercado de 1,8 trilhões, é o que nos resulta o valor de mercado de $90.000. Isso significa que se de hoje para amanhã você quisesse que o Bitcoin fosse para $180.000, significa que esses 1,8 trilhões precisaria dobrar. Nós teríamos aí 3,6 trilhões de capitalização de mercados necessário, então de 3,6 trilhões de dólares investidos totalmente no Bitcoin para que ele tivesse $180.000 de preço, valor de mercado, beleza? Então é muito importante você assimilar e entender essa diferenciação. Ou seja, para que você, investidor que está colocando dinheiro hoje no Bitcoin, para que esse patrimônio seja dobrado ao longo de todo esse cenário, nós precisamos de mais 1,8 trilhões de dólares no Bitcoin. Então isso é para mostrar para você que agora, já que o Bitcoin se tornou colossal, muito grande,
ele se move a passos mais lentos. Ele precisa de muito mais dinheiro fluindo para dentro dele para que a sua rentabilidade também seja notável frente a outros ativos. Eu inclusive vou abrir o gráfico do Bitcoin aqui, vamos ocultar essa tela um pouquinho, para mostrar para você como que os ciclos dentro do mercado cripto, né, a nível gráfico mensal fica legal de ver, como que esses ciclos, por meio percentual, ele vem diminuindo. E isso não é ruim. Isso mostra o Bitcoin como um ativo que vem amadurecendo e assumindo uma posição de proteção e não algo especulativo, como acontece com ações de algumas empresas, enfim. Vamos lá, Bitcoin, nos seus primeiros ciclos, inclusive é legal que você ajuste a escala do seu gráfico para logarítmica, clicando com o botão direito aqui e logarítmica. Quando você volta aqui para trás, ó, e vê o primeiro desenvolvimento, aquele que muitos surfaram, né, pessoas se tornaram milionárias, onde o Bitcoin rentabilizou ali, vamos colocar a partir aqui da seu começo, nós estamos falando de mais de 200.000% de valorização. Aí ele veio e corrigiu. As correções também muito agressivas nesse período, nós estamos falando aqui 93%. Depois, um novo ciclo, uma nova onda, onde Bitcoin valorizou 63.000%, quase 64.000%, o que já é menor do que a primeira onda de valorização. E aí veio a sua correção também, de topo a fundo, 87%, ou seja, também notavelmente um pouco menos de queda. Veio um novo ciclo, Bitcoin saindo lá dos $160, valorizou até a região lá dos 19 mil, foram 11.560%, ou seja, uma rentabilidade menor do que foi antes. E a sua queda e correção também visivelmente menor, 83%. Aí tivemos a pandemia aqui em 2020, né? Esse ciclo foi mais encurtado de 2019. E aí, da pandemia ao nosso topo lá de 2021 e 2022, uma rentabilidade de 1.600%, 1.500%. Uma rentabilidade ainda menor do que foi a última onda. E a sua queda, que veio lá dos $69 mil para o último fundo, de 77%, também uma desvalorização menor. E agora, nós não definimos ainda se nós estamos em fim de ciclo, porém, se isso fosse, nós estaremos falando de uma valorização do Bitcoin lá dos 12, né, praticamente 15 na verdade, $15 mil até os 126, de 700%, ou seja, uma valorização bem menor do que foi o último ciclo da pandemia. E uma queda que, se viesse de 70%, também seria uma queda muito mais branda, muito mais tranquila. O que você começa a perceber? Que a cada ciclo o Bitcoin rentabiliza menos, porém também desvaloriza menos. Ele assume um papel de ativo de proteção muito maior. Então entenda que se você está buscando grande rentabilidade, o Bitcoin ele não está se posicionando como principal ferramenta para isso. O Bitcoin é uma ferramenta principal focada para você que já construiu e está construindo patrimônio e quer preservar isso ao longo do tempo contra a desvalorização da moeda fiduciária. Enquanto eu estou aqui conversando com você nesse momento, o suado dinheiro que você batalha todos os dias para ter na sua conta está perdendo valor porque bancos centrais e governos estão imprimindo cada vez mais. Você está ali batalhando por um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, para que daqui a um ano ele não tenha o mesmo poder de compra, ele tenha muito menos poder de compra. O papel do Bitcoin está ligado a isso, preservar aquilo que você constrói ao longo do tempo. Agora, se você está buscando rentabilizar, assumir maiores riscos, com toda ressalva à tua gestão, mas buscando assumir riscos, o Bitcoin não é essa ferramenta. Altcoins são essas ferramentas, o mercado de câmbio, caso você faça trade, é essa ferramenta. Então, por que eu estou dizendo que o Bitcoin não vai te deixar rico e isso é algo bom? Porque ele é uma ferramenta que vai preservar o seu poder de compra a longo prazo. É uma ferramenta à prova de censura, é uma ferramenta que inclusive te permite transitar e levar o seu patrimônio para onde você quiser, da forma como bem entender, se feito, obviamente, da maneira correta. Beleza? Então entenda, se você resolver comprar Bitcoin hoje, é um posicionamento de longo prazo buscando preservar o seu poder de compra, preservar o seu patrimônio, o que poucos ativos, eu diria que talvez o único seria o Bitcoin, mas poucos ativos conseguem fazer de forma tão bem feita quanto o Bitcoin, que é justamente preservar o poder de compra. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, um tópico um pouco diferente e eu diria que até polêmico, chegar aqui e te falar que o Bitcoin não vai te fazer rico.
mas com certeza vai te deixar muito mais rico que pessoas que não investem, que não guardam, que não poupam com juros a longo prazo e vão acabar, né, fadados a perder boa parte do patrimônio graças à desvalorização da moeda fiduciária, enfim, né, do sistema tradicional. Beleza? Agradeço aí por você ter assistido até aqui. Comenta aqui abaixo o que você acha sobre essa frase, né, Bitcoin não te fazer rico ao longo do tempo, se você acredita nisso. E eu até comento, né, o Bitcoin pode sim absorver grande parte de outros mercados, mercado imobiliário, do próprio ouro, mercado de dívida, ainda assim ele não replica aquilo que nós vimos de 2009 para cá. Então deixa a tua opinião aqui embaixo, deixa o seu like, considere se inscrever e até o próximo vídeo.